Bem-vindos a esta segunda temporada de Livro Aberto, o videocast dos Wine and Books Hotels, onde falamos com personalidades das mais diferentes áreas que estão de alguma forma ligadas às cidades onde temos os nossos hotéis. A primeira temporada foi gravada no Porto e nesta segunda temporada estamos em Lisboa. A minha próxima convidada quase que podia pertencer aos dois. Já lá vamos. Fazer esta introdução sobre ela deixa-me um bocadinho nervosa, porque eu acho que apesar disto não estar patenteado, eu desconfio que este género de introduções nasceu no Fala Com Ela, o melhor programa de rádio segundo a Sociedade Portuguesa de Autores, programa que existe desde 2005, portanto este ano faz 20 anos. Será que vamos ter festa? Já lá vamos. Hoje é sobre ela que vamos falar, ao contrário do que acontece normalmente, porque para este programa ter tanto sucesso, ela acredita que os convidados é que têm de brilhar. Começou a fazer rádio com apenas 16 anos porque o irmão achou que tinha uma voz muito bonita, o que de facto se confirma. Mas eu acho que a beleza está sobretudo nas palavras que escolhe, seja quando fala, seja quando escreve. Diz que por ela, se pudesse, estaria sempre a conversar. Não é por acaso que os almoços em sua casa com os amigos começam à 1 da tarde e acabam às 8 da noite. Essa é uma das suas coisas favoritas, tal como estar com o marido e ser mãe da Maria Inês. Inês Maria Menezes, bem-vinda. Obrigada, que bonita introdução. Mas generosa. Eu acho que tem alguma razão. E eu acho que este género de introduções começou no Fala Com Ela, pelo menos em Portugal. Não, repara, não sou eu que vou dizer isso, não é? Sim. Eu habituei-me a escrever a introdução como me fazia sentido, juntando as palavras que eu acho que fazem sentido, claro, de acordo com a pessoa. E se calhar o facto de ler a introdução com um ar mais solene acaba por dar todo um formato diferente ao programa, mas enfim, hoje em dia felizmente também há muitos programas que o fazem, mas sim, são 20 anos e 20 anos acho que acaba por dar para consolidar um nome, uma marca. Acho que é um bocadinho de tudo isso junto. E claro, como tu disseste, Laura, e é verdade, são os convidados que fazem o programa. Eu, evidentemente, tenho a minha marca, que atravessa esses programas todos, mas quem dá brilho ao programa é o convidado, com a disponibilidade que leva para cada conversa. Mas é preciso também saber deixar a pessoa brilhar e fazê-la brilhar, não é? E faz isso brilhantemente bem. 20 anos de programa, vamos ter festa este ano? Vamos ter festa, Ai, claro. Que bom. Espero que não seja só uma. Tu sabes que eu costumo dizer que qualquer coisa que eu faça, seja um livro, seja os programas de rádio, um aniversário com uma data nada redonda, eu acho que faço as coisas para celebrar, para ter motivo para fazer uma festa. Portanto, eu vou lançar agora um livro novo, isso é pretexto para uma festa. Ou seja, é pretexto para juntar pessoas. No fundo, voltamos sempre ao mesmo, é como no programa de rádio, é como em tudo o que eu faço, eu quero juntar pessoas, não é? Porque é um fascínio para mim que não se esgota. Este de estar sempre com pessoas à volta, conversar, descobrir coisas novas, levar para casa mais uma informação nova. Isso pode ser no cruzamento de uma rua qualquer, pode ser no cabeleireiro, pode ser agora mesmo no encontro com a maquilhadora. Sim. Nós levamos sempre qualquer coisa de novo para casa e isso Sim. para mim é muito enriquecedor. Se estivermos disponíveis, não é? Para essa abertura. Eu acho que normalmente estou. Bom, aliás, eu tenho de confessar que eu estava um bocadinho nervosa com esta entrevista e quando tu chegaste e me disseste logo, podemos tratar por tu, e eu, que bom, podemos, deixei de estar nervosa, portanto... Eu gosto muito de tratar... Ou deixei de estar tão nervosa. Sim, porque, repara, claro que há pessoas que eu tenho de tratar na terceira pessoa, claro. Não é? Mas esse tratamento na terceira pessoa, à partida, afasta logo... parece que coloca o ouvinte, o espectador, mais distante também da realidade, dessa realidade, certo. Não é? Eu diria que em 80% dos casos nas minhas entrevistas, nas minhas conversas, eu trato as pessoas por tu. Eu gosto de perguntar se posso tratar por tu, e há pessoas que eu percebo logo que não fará sentido tratar por tu, portanto eu não forjo a intimidade, ou ela acontece ou então contigo percebi que ia acontecer. Que bom. Quem foi assim o convidado que te deixou mais nervosa? Foi a Paula Rego, é fácil, sim. Okay. A Paula Rego, por tudo o que ela representava artisticamente,
depois pelo lado imprevisível da Paula Rego, depois porque já foi há muitos anos e eu também não me sentia tão confiante como agora. Não quer dizer que agora não continuo a errar e a fazer muitos disparates, mas sim, as pessoas que são imprevisíveis estão sempre dispostas a tirar-te o tapete. Eu acho que acaba por ser a imagem de marca dessas pessoas. Elas vão... Apanhei recentemente uma pessoa que não foi uma conversa de fala com ela, mas foi num outro programa. São pessoas que gostam particularmente de tirar o tapete à outra e, portanto... De pôr à prova também. De pôr à prova, de tentar ficar por cima. É justo, é legítimo. Não é uma coisa que eu faço, evidentemente, no programa. Eu não estou ali para tirar o tapete a ninguém, nem para encostar a ninguém à parede, como eu costumo dizer. A Paula Rego foi uma delícia, porque já contei algumas vezes, mas a história é engraçada. Eu entrevistei a Paula Rego no primeiro dia em que levei a minha filha ao infantário. Portanto, foi um dia cheio de emoções muito ambivalentes. Por um lado, a responsabilidade de entrevistar uma pintora, uma artista como a Paula Rego. Por outro lado, coração de mãe dilacerado por deixar a filha no infantário pela primeira vez. E depois, no fim da conversa, que foi bastante surpreendente, por esses motivos todos de alguém que te tira o tapete com ironia, com sarcasmo, com muita surpresa. No fim dessa conversa, a Paula Rego foi comigo buscar a minha filha ao infantário. Portanto, foi um dia muito especial, já foi há muitos anos, e agora a minha filha já tem 17 anos, portanto, e a Paula Rego, infelizmente, entretanto morreu. Mas foi um dia especial e eu devo confessar que nunca suei tanto a fazer uma entrevista como com a Paula Rego. Porquê? Porque, apesar de eu ir bem preparada, tenho sempre um guião com as mesmas folhas há 20 anos, com as mesmas páginas. Certo. A Paula Rego tanto podia dar uma resposta bastante estruturada e longa, como podia dar uma resposta muito curta, como aconteceu. Eu não sei se ouviste essa não ouvi. Então vou poder... Mas tenho que ir ouvir agora. Eu vou poder contar para quem nos estiver a ver e ouvir. Eu conheci a Paula Rego numa altura em que estava a ser feita uma exposição do marido dela, que já tinha morrido, o Victor Willing, também pintor. Isto na Casa das Histórias em Cascais. Certo. Onde a Paula exigiu conhecer-me previamente. Nunca ninguém tinha feito isto. Portanto, ela aceitava ir ao programa dependendo desse primeiro encontro. Imagina, se o encontro era um date, não é? Certo. Se o encontro corresse mal, ela não ia... Quem é que não fica com borboletas na barriga antes de um date, não é? Portanto, eu acho que levava águias ou corvos na barriga, certo. Não sei. E, portanto, eu fui ter com ela à Casa das Histórias. Ela estava a preparar essa exposição do Victor Willing. Depreendo que o date tenha corrido bem, porque ela disse: eu vou ao seu programa, eu vou aceitar ir ao seu programa. E quando ela vai ao programa, a dada altura, eu pergunto, que é óbvio, porque o Victor Willing também é um artista respeitado, um inglês, um pintor inglês, e eu pergunto o que é que a fez, uma mulher brilhante, que eu admiro, como a Paula Rego. Claro que eu tenho que lhe perguntar o que é que a fez aproximar-se do Victor Willing, do seu marido, entretanto também já desaparecido. E ela responde-me somente, portanto, eu pensei que ela ia desenvolver, certo. Não é? Ia contar a história, e eu pergunto-lhe: Paula, o que é que a fez aproximar-se do Victor Willing? E ela responde: o sexo. Porque ela falava com este... Sim. O sexo. E eu penso, não era isto que eu pensei que ela fosse responder. E fiquei literalmente aos papéis, com os meus papéis, a perguntar como é que eu saio, a perguntar-me, certo, como é que eu saio disto? Porque tão simplesmente tinha sido o sexo, não é? E portanto tu ficas sem tapete. Eu acho que essa entrevista, eu lembro-me, eu fiz essa entrevista com a Paula, fiquei com vergonha. Eu pensei, eu acho que me comportei como uma miúda de 15 anos. Certo, que conhece um dos seus ídolos. Que conhece um dos seus ídolos.
eu agora não quero ouvir mais isto. E eu lembro-me que no fim de semana, quando a conversa fosse para o ar, eu ia estar em Paris. Tinha ido passar um fim de semana a Paris, umas mini-férias. E eu lembro-me, pensei, ainda bem que eu não estou em Portugal, em Lisboa, porque eu não ia suportar o peso das pessoas me mandarem mensagens. De qualquer maneira, eu, claro que recebi mensagens na mesma. Sim. E as pessoas estavam fascinadas por esse lado imprevisível da Paula Rego. Portanto, essa é uma conversa muito marcante, até porque a partir daí, repara, eu já tinha entrevistado algumas pessoas conhecidas, mas foi um privilégio entrevistar a Paula Rego. Portanto, a partir desse programa, muita gente que também não o ouvia começou a ouvir. E esse programa, para mim, é um marco, digamos, na história do Fala Com Ela. O primeiro convidado foi o Rui Reininho, pelo que eu percebi. Também é uma pessoa muito imprevisível, mas pelo que eu percebi, vocês já tinham Nós somos amigos, uma relação. 20 anos depois, quem é que ainda não foi ao Fala Com Ela? Que tu gostasses muito que fosse? Ou será que o podes dizer aqui? Olha, eu convido... Há pouquíssimas pessoas que disseram que não, mesmo muito poucas, e as que disseram que não, como disseram duas ou três vezes que não, eu percebo que elas não querem ir ao programa e portanto está tudo bem. Sim, mas eu até perguntava quem é que ainda não convidaste que gostasses. Há muita gente. Muita gente, talvez. Há muita gente, sim. Às vezes acontece muito convidar as mesmas pessoas, porque primeiro as conversas são sempre novas, não é? De cada vez que duas pessoas se encontram para conversar, a conversa é sempre nova e não se esgota. E portanto há pessoas que eu sei que à partida vão dar boas conversas. Então, imagina, se eu entrevisto o Walter Ugumem, eu sei que vai ser muito bom. E portanto eu tenho a tentação de o convidar mais uma e outra vez. É normal, há pessoas que dão realmente muito boas conversas. Depois há pessoas de muitos setores, de muitas áreas que eu ainda não consegui convidar, ou porque não foi oportuno para cada um de nós, certo? Ou porque ainda não cheguei lá, ou porque fui preguiçosa, também sou preguiçosa. Uma pessoa que gosta tanto de prazeres pode ser dada à preguiça. Eu sou dada à preguiça. Mas, por exemplo, o Rui Reininho, que foi o primeiro, é sempre um prazer conversar, mesmo sendo uma das pessoas que gosta de tirar o tapete. Sim, porque ele também o é. Dizes que não te sentas à mesa com uma pessoa que discrimine, isso também é válido para entrevistas? É. Entrevistas que no teu caso não são conversas, são pronto, conversas. Há aqui uma divisão clara que me protege ou não, mas eu não sou jornalista. Exato. E portanto, não sendo jornalista, eu posso ser parcial, não tenho essa obrigação de ser imparcial, sendo que tenho o meu próprio código ético, digamos assim. Não convido pessoas que discriminem, sim, é um fator muito importante para mim. Ou seja, convido pessoas com quem não concordo politicamente, pessoas de quadrantes muito diferentes, mas à partida pessoas que promovam linguagem de ódio, discriminação, preconceito enraizado, não levo ao Fala Com Ela. Muito bem. Quando eu fiz o convite, eu expliquei que nós falávamos sobre o percurso profissional, mas também muito sobre a ligação às cidades onde temos os nossos hotéis. E tu tens o privilégio de poder falar com verdade sobre várias cidades, porque nasceste em Lisboa, mas com 4 anos foste para Mindelo, estudaste também e trabalhaste, creio eu, no Porto. E em Vila do Conde. E depois regressaste novamente a Lisboa. Todos estes sítios são casa para ti, ou uns são mais do que outros? São todos casa. É muito engraçado. Eu não tenho dúvidas que se fosse mais fácil em termos de distância, eu podia viver em Lisboa, já vivo, não é? Vou todos os meses ao Porto, estou em Mindelo, estou todos os meses em Vila do Conde. Eu podia viver em todas estas cidades e na aldeia, que é Mindelo, onde tenho casa também. Portanto, sim, se pudesse ter... Não é muito correto estar a dizer numa altura de crise profunda na habitação, mas se eu pudesse ter uma casa em cada um destes lugares, em cada uma destas cidades, na aldeia já tenho, não é? Sim. Onde cresci, teria com muito prazer.
acho que conheço estas 3 cidades, Lisboa, Porto e Vila do Conde, muito bem, e quando chego sempre a um lugar de acolhimento. Adoro viver em Lisboa, mas adoro chegar ao Porto. Adoro ver Vila do Conde, que é uma cidade linda, e adoro estar recolhida em Mindelo. Portanto, Lisboa e Porto e Vila do Conde, evidentemente, podem sempre dizer que eu lhes pertence, porque depois há muito esta guerra, sim, não sim, é? Sim, sim. Não, há pessoas que não sabem que eu nasci em Lisboa, não é? Mas os meus pais viveram 12 anos em Lisboa, portanto, eu e o meu irmão nascemos em Lisboa, mas as pessoas mais do Norte, e quando eu digo do Norte, há pessoas que não gostam que eu diga do Norte, mas na verdade, eu vou para o Porto, Vila do Conde e Mindelo, estar a dizer estes 3 lugares às vezes é complicado numa frase, portanto eu digo vou ao Norte, e é muito bom termos o Norte dentro de nós. Portanto, as pessoas gostam de me colar. Apropriar. Exatamente. Digo, não, ela é nossa. E eu digo, sou. E com muito prazer. Portanto, sou das 3 cidades e sou de Mindelo também. No teu Instagram dizias, sempre disse que podia viver entre cidades, em vários lugares diferentes e ao mesmo tempo. Sábio será tirar o melhor de cada um deles. Portanto, eu agora pergunto, qual é a tua coisa favorita de Lisboa? Qual é de Mindelo, Vila do Conde, e qual é do Porto? Olha, em Lisboa eu gosto realmente de uma maior abertura em termos de mentalidade, e isso já aconteceu há muito tempo na cidade de Lisboa, porque se promove a multiculturalidade. Para mim isso é muito importante, e isso também esbate o preconceito. No Porto, portanto, em Lisboa eu gosto desta abertura, evidentemente. Até porque a maior oferta de tudo, não é? Cultural, de pessoas, promove, lá está, essa abertura. Sim. Portanto, sem dúvida, também sim. E os choques bate-se, é muito importante. No Porto eu gosto da sensação contrária de uma cidade mais pequena, que te dá sempre a sensação de casa. Eu tenho sempre essa sensação de casa. A luz é completamente diferente. De facto, parece um clichê as pessoas dizerem que gostam da luz de Lisboa. É uma luz muito mais aberta. E no Porto a luz é mais fechada. O Porto é mais escuro. Mas o Porto é uma cidade muito bonita e especial. O Porto tem qualquer coisa de particular que eu não sei se toda a gente vê. Eu acho que às vezes é preciso sair para ver o encanto da coisa, não é? Como nas relações. Talvez. Eu sou do Porto, vivi 10 anos em Lisboa, mas ia quase todos os fins de semana à casa, portanto acho que sempre senti isso, mas percebo, esse encanto não é perceptível para todos. Às vezes não sabem a sorte que têm. Exatamente. É preciso sair para ver o encanto. Vila do Conde é uma cidade muito bonita, onde eu não encontro aberrações urbanísticas, onde tudo é calculado ao milímetro, onde tens o rio e o mar também a beijarem-se ali tão próximo, e onde eu encontro de facto em cada esquina um amigo, aí sim, porque estudei em Vila do Conde, continuei a estar em Vila do Conde sempre com os meus amigos. A primeira vez que fizeste rádio foi em Vila do Conde. Portanto, eu reencontro-me sempre em Vila do Conde. Gosto muito de fazer o caminho até à praia. Há sítios belíssimos para se estar, para jantar. Eu tinha que falar de comida, não é? Claro, já lá vamos. E não é almoço, repara, não é almoço, tem que ser jantar. E em Mindelo realmente é a casa dos meus pais, passou a ser também a minha casa, onde eu tento passar agora sempre o verão todo. O café do Fernando em Mindelo é um sítio que costumas ir? Ou... Olha, só não é mais porque está sempre cheio, e é difícil arranjar mesa. Mas eu lembro-me do tempo em que o meu pai alugava um mês a barraca na praia, aquelas barracas listadas, azuis e brancas, ou verdes e brancas, e nós íamos para a praia, chovesse, ou fizesse sol ou chovesse, não é? Tínhamos que ir de qualquer maneira porque a barraca estava alugada. E muitas vezes entrar no mar, não é? E muitas vezes entrar mesmo no mar. Com a água. E lembro-me que muito de vez em quando tínhamos direito a um gelado que eu ia buscar ao Fernando, e que podia ser
da Arca, não é? Ok. Ou que podia ser um sorvete daqueles de máquina especial, ainda daqueles bonitos. E no Fernando come-se realmente muito bem e bebem-se finos. Exato, para mim tem o melhor fino do país. Pronto. Portanto, não sei se és apreciadora. Eu não sou muito apreciadora. Pronto, então, mas há qualquer coisa também que não se explica. Mas eu sei que há pessoas que vão de propósito aos finos do Fernando. É verdade. Estávamos aqui a falar sobre comida, sei que és um bom garfo. Há um prato que não entra nos teus favoritos, que é a cabidela. É verdade. Não vai. Mas és apreciadora de comida típica portuguesa? Eu sou apreciadora da comida toda, não é? Eu até preferia não ser. Bom, cabidela também não era uma coisa que eu comesse todos os dias. A minha mãe fazia uma excelente cabidela, pelo que se diz. Mas eu tenho uma relação mais difícil com comidas com sangue. Sim. O Minho que me perdoa. As papas de sarrabulho sim, também, né? Mas de resto sou uma boa boca, um bom garfo, como quiseres chamar. Gosto muito de comer, eu acho que comer é um ato de generosidade, a partilha da mesa, convidar as pessoas, cozinhar para as pessoas. Portanto, eu não vou só comer aos outros sítios, eu também recebo em minha casa e cozinho para as pessoas, e para mim é um prazer enorme fazer um bom jantar, uma boa refeição para as pessoas. Qual é a tua especialidade na cozinha? Arrozes. Ok. Arroz de bacalhau, arroz de garopa. Eu digo que é o meu arroz de garopa de Ipanema. Arroz de camarão, arrozes caldosos é a minha especialidade, arroz de tacho, que me leva até a não estar presente. Eu aviso sempre aquela expressão das nossas mães: vou meter o arroz, não é? Eu digo sempre: atenção, avisem-me quando estiverem a caminho para eu meter o arroz. Porque o arroz tem que se comer, não é? Mal sai do lume. Não pode estar espapassado, não pode estar muito cozido. E, portanto, muitas vezes eu saio da mesa, na entrada, para ir tratar do arroz. Muito bem. Já sei também que quando recebes pessoas em casa, ouvi dizer numa entrevista, gostas de receber, gostas de ter música, ter as velas e fazer esse convívio em tua casa e dar essa possibilidade de provarem os teus arrozes. Quando vais jantar fora, quais são assim os sítios de eleição? Consegues dizer-nos aqui alguns para ficarmos? Não quero ser injusta, mas vou dizer assim: olha, em Lisboa, sempre o Papa à Sorda, que é um sítio que me acompanha desde há muito tempo, onde se come boa comida portuguesa com um arrojo da chefe Manuela. O Casa Nostra, um dos melhores restaurantes italianos que eu conheço. Que nós chamamos a pizzaria do luxo, não é? É essa. Essa é o Casa Nova. Ok, essa é a pizzaria. O Casa Nostra é o restaurante que deu origem depois. E no Porto, o Casa Douro. Certo. Portanto, são os três. Sim, conheço o do Porto. Sim. O Casa Nostra já existe há 30 e tal anos. Vale muito a pena Nunca conhecer. Tenho de experimentar. Tem os empregados mais bonitos de Lisboa, não devia dizer isto, mas já agora fica a dica. Claro. O Canalha, que é um novo restaurante muito bom também. O Prado, um excelente restaurante. No Porto, a Cozinha da Amélia, sem dúvida, um lugar onde eu gosto muito de voltar. A casa dos meus amigos. No Porto eu tenho a sorte de ter a casa dos meus amigos que me convidam abundantemente, portanto gosto muito de ir a jantar e a almoçar, mas sim, mais jantar. Em Vila do Conde, já agora vários sítios. O Bastardos, um restaurante muito, muito bom. Agora abriu, não queria fazer concorrência aqui aos hotéis, mas abriu o Hotel Lince, que na altura era a casa de correção. Imagina, eu visitei-o como casa de correção. Também é um sítio que eu acho que vale a pena conhecer. E pronto, agora ficava aqui a falar de imensos sítios. Depois continuamos a seguir. Cozinha da terra, em Paredes, muitos sítios bons. Come-se muito bem no nosso país. Muito bem, sim. Difícil é escolher. Inês, estás familiarizada com o conceito de Portuguese Girl? Portuguese Girly? Sim. Tu sabes que és uma Portuguese Girly antes de haver esse conceito.
Bem, eu diria que se calhar algumas pessoas me veem como tal, não é? Eu já tenho 53, já não estou nesse segmento. Não, mas eu digo pela tua vontade de. Tens uma imagem de marca na forma como te vestes, misturar padrões, cores. Tu sabes que tens essa imagem. Portanto, eu achei graça que agora é uma trend, não é? Está muito na moda isto das Portuguese Girlies, mas tu já eras. Fico contente, claro, não vou dizer, não. Fico mas contente, és muito vaidosa, mas não é? Sou muito vaidosa. Para mim é importante dizer uma coisa, que é: há amigas, e as mulheres nisto são bastante. Podem ser bastante injustas ou mazinhas até, porque são capazes de me dizer, tu disseste com toda a simpatia e eu sei que tu aprecias esta coisa de podermos ser vaidosas, mas há mulheres que têm um tom castigador quando dizem, pois porque tu és muito vaidosa. Eu digo, sou, gosto de ser e farei tudo para continuar a ser ainda mais, porque eu só sou vaidosa porque gosto de ver aquilo que visto, a forma como me sinto por dentro. Quando eu não estou vaidosa, porque se vai estando ou não estando, não é? Claro. Quando eu não estou vaidosa é mau sinal. Quer dizer que eu estou recolhida, que não me sinto bem com o meu corpo ou com a minha imagem. Portanto, eu gosto bastante de ser vaidosa. Não há leviandade na vaidade. E nós temos que desmistificar um bocadinho isto. As mulheres parece que foram sendo sempre castigadas por serem vaidosas e via-se nisso uma certa leviandade, uma certa futilidade. Não. Nós somos vaidosas porque temos autoestima e confiança. Não temos sempre. Há dias em que eu me sinto uma esfregona e, portanto, nesses dias não me vou mostrar, não é? Ou não viria. Repara, vestirmos-nos. Uma vez vi um concerto do Rodrigo Amarante, um cantor-compositor brasileiro que eu gosto muito. Isso, aliás, aparece num dos meus livros, no Caderno de Encargos Sentimentais. O Rodrigo Amarante, a dada altura, dizia: eu estou tão contente e sensibilizado porque vocês vieram para aqui pensando cada um na forma como se ia vestir. Tudo isso é um ato de generosidade. Eu venho vestida de uma determinada forma porque sei que vou estar, neste caso foi contigo. Sim. E eu quero estar bem, eu não te quero deixar mal também, não é? Se realmente eu viesse em modo esfregona, como muitas vezes posso estar quando acordo ou quando estou em casa, não iria estar a ser justa contigo também. Portanto, eu Não tinha pensado nisso. Estou a abrilhantar-me e quero ficar bem no retrato, mas também quero que tu te sintas bem, comigo bem. Portanto, acho que é um ato de generosidade. Não tinha pensado nunca desta forma, que maravilha. Puxando aqui a brasa à nossa sardinha, uma das coisas que nós temos como lema aqui nos Wine and Books Hotels é criar um pairing entre vinhos e livros. Eu sei que é uma coisa, são duas coisas que tu gostas. Achas que este momento faz sentido ser vivido em conjunto? Ler um livro enquanto se bebe um copo de vinho? Sem dúvida. Bom, eu sei que estamos numa altura em que se aconselha muito moderadamente o uso do álcool. É chato. Podia ter vivido há 30 anos quando ainda não se diabolizava tanto Sim. o consumo do álcool. Eu gosto bastante de vinho, como já deves saber, não é? Temos isso em comum. Pronto, muito bem. Eu não bebo muito outras bebidas, portanto, como diz um padre muito meu amigo, minha querida, eu só bebo duas coisas: água ou vinho muito bom. E, portanto, sendo ele padre, eu acho que me posso apropriar deste conceito abençoado. Exato. Eu realmente bebo água. Aliás, foi o que fiz quando cheguei aqui. Exato, sim. Eu bebo água ou vinho muito bom. Já não tenho estômago nem fígado para beber vinho mau. Portanto, vinho em qualquer circunstância, com um bom livro. Queres que eu faça um pairing agora? Olha, por exemplo, sim. Se calhar faça um pairing Filipas, o livro da Filipa Leal, o Adrenalina, um livro de poesia que eu tive o prazer de apresentar em Lisboa, Porto e Óbidos. Portanto, é um livro que eu conheço de trás para a frente, um livro de poemas belíssimo que eu aconselho vivamente, e acho que juntar a adrenalina a um vinho que eu conheci este fim de semana chamado Dinâmica combina muito bem. É um vinho da Filipa Pato, Baga, 100%, um vinho leve, com 12 graus, portanto, mais um motivo para o bebermos. Se o bebêssemos agora, continuaríamos
muito ativas e dinâmicas para continuar a conversa e não adormecidas. Portanto, sim, dinâmica e adrenalina, um pairing entre um vinho tinto que vai bem com qualquer comida, e este livro da Filipa Leal, que também vai bem com qualquer coisa. Muito bem. Nós temos para os nossos hóspedes e para quem subscreve uma newsletter em que mensalmente recebem este tipo de sugestões. Quem estiver a ouvir este episódio recebeu uma extra. Já falámos sobre comida, sobre vinhos, sobre moda, sobre a rádio, não é? Quem faz rádio, eu acho que inevitavelmente tem que gostar de música, e sei que tu és muito fã também de ouvir música. Tens apenas um género favorito, ou também não. A música que ouves depende do teu estado de espírito? É um bocadinho como a comida e como a roupa, não é? Se na roupa eu misturo padrões, cores, padrões, e na comida também gosto de tudo, com exceção da cabidela. Cabidela, não é? Na música eu gosto de tudo. Eu cresci nos anos 80, quando a pop era a música dominante. Acho que sou filha da pop e vou continuar a gostar muito de música pop, mas ouço tudo, praticamente tudo mesmo. Também, olha, podia ir pela questão do vinho, só não ouço música má, sendo que isso é muito relativo, não é? O que é bom para mim pode não ser para o outro. Certo. Ouço todos os dias música, gosto de ouvir música a cozinhar. Vim para cá ouvir nos meus fones música, ando sempre com a música atrás de mim. A música salva-me de estados de espírito diversos, e acho que esse é o poder da música, de nos ir buscar a lugares mais escuros. Até músicas melancólicas e tristes quando estamos nesse lugar. Ou então, eu costumo dizer que nós percebemos que estamos apaixonados quando ouvimos uma música foleira e ela nos está a soar tão bem, tipo... Meu Deus, eu estou apaixonada, só posso estar para estar a gostar desta música, não é? É verdade. Por falar em estar apaixonado, o amor é a tua grande bandeira, não é? Tu falas nisso várias vezes. O amor pela comida, o amor por tudo, é verdade. E eu ouvi uma frase tua que me ficou, que foi: é bom viver para contar, não acredito que se fale com profundidade do que não se viveu. Portanto, alguém que escreve e fala tanto sobre amor viveu uma vida com muito amor. Ou está a viver uma vida com muito amor. Sim, eu vivi... Primeiro tenho que dizer, e sem problemas, apaixonei-me muitas vezes. Eu o meu motor é essa paixão. Pode ser paixão pela vida, não só por amores, não é? Por pessoas, quando são amigos também, mas eu acho que a paixão é o meu motor. Já vivi grandes paixões. Acho que viverei sempre apaixonada. Tenho que viver, se vivo com alguém, tenho que viver apaixonada, não é? E sim, portanto a paixão estende-se depois a muitas outras coisas, mas gosto de escrever. Aliás, eu gosto de escrever sobre dois temas: amor e amizade. E gosto de escrever com conhecimento de causa. Portanto, gosto de falar dos amores que vivi. Gosto de falar dos amigos que tenho ou que já tive, e prefiro falar do que conheço. Do que já viveste. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Nós temos um desafio no fim, que é fazer aqui uma série de perguntas em que tens de responder a primeira coisa que te vier à cabeça. Portanto, vamos a isso? Se só pudesses comer uma refeição para o resto da vida, o que seria? Arroz de camarão. Qual a bebida que melhor representa a tua personalidade? Vinho tinto, sem dúvida. Manhãs ou noites? Manhãs. Doce ou salgado? Salgados. Praia ou campo? Não pode ser as duas coisas. Mindelo tem os dois. Sim. Campo, mas campo. Café ou chá? Café. Pastel de nata com ou sem canela? Com canela. Jantar fora ou em casa? Jantar fora. Tens de cantar uma música no karaoke. Qual é que cantas? I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Que é difícil. Nunca experimentei. Só em casa. Podes escolher um filme para ver como se fosse a primeira vez. Qual era o filme que revias? Magnolia. A casa está a arder e só podes levar um livro contigo. Qual é que levas? Difícil. Horto de Incêndio, do Alberto. Quem é o teu contacto de emergência? O Tosé.
Obrigada, Inês, pelo privilégio. Obrigada eu pelo convite. Há alguém que conversa com tantas pessoas, eu poder conversar hoje contigo e ser eu a conduzir esta nossa conversa, tenho a certeza que esta ligação com os Wine and Books Hotels tem aqui pernas para andar. Obrigada. Foi muito boa a conversa. Obrigada.